Então vamos entender um pouco mais os testes de permutação. Embora nos outros exemplos a gente fez sim permutações, né? Mas ele fica mais bacana quando a gente para pensar num teste AB. Então vamos só lembrar, embora eu não vou fazer aqui o código, assim, vai ter um código, mas não vou mostrar o resultado com tantos detalhes, do caso dos bebês, né? E das mães que fumam. E lá a gente tinha dois grupos. A gente tinha o grupo das mães que fumaram durante a gravidez e o grupo das mães que não fumaram durante a gravidez. E a pergunta é que existe uma variável resposta e a gente quer saber se a diferença do peso dos bebês, que é essa variável resposta, está relacionada com a gravidez estatisticamente falando. E estatisticamente falando é dizer que tem pouca chance de ter ocorrido algo acaso. Então a nossa hipótese nula aqui, ela vai dizer que o peso dos bebês é o mesmo na média. Para pensar nessa hipótese agora. Se eu quero dizer que o peso é o mesmo na média no mundo nulo, eu quero dizer que caso a escolha de fumar ou não fosse aleatória, caso as pessoas não escolhessem fumar, caso qualquer mãe fumasse e tivesse peso de qualquer peso, será que existe uma diferença estatisticamente falando no peso desses bebês? Então a hipótese nula, que a gente quer ter evidência para rejeitar aqui, é que o peso médio dos fumantes é igual ao peso médio dos não fumantes. Lembrando que a hipótese nula ela vai representar um mundo aleatório, a gente vai ter que simular esses pesos em amostras aleatórias dos dados e ver se existe diferença. Não muito diferente do que foi feito com o Bootstrap. E existe uma definição importante, que a gente vai formalizar um pouco mais também daqui a alguns slides, que é o valor P, que eu meio que já falei um pouco sobre isso, mas não formalizei, é que é a probabilidade daquele valor ou algo mais extremo do que ele no mundo da hipótese nula. O valor aqui é a diferença dos pesos entre os bebês, que a gente observa no mundo real. Como é que vai ser esse teste na prática? Então aqui é uma animação muito bem feita, onde a gente tem, por exemplo, vários bebês que nasceram. Vocês observam que alguns bebês nasceram com os pesos estão aqui embaixo. Algumas mães fumam, outras não fumam. E a gente quer entender se a associação entre peso e fumar ela ocorre devido ao acaso ou não. Então a gente tem que gerar esse acaso. Como é que a gente gera esse acaso? Nós vamos randomizar os dados. Agora nós vamos randomizar só os rótulos ou os grupos. Os pesos ficam constantes. O que acontece quando eu randomizo os grupos? Que é não fuma, não fuma, fuma, não fuma, fuma. Aqui só em inglês que está non-smoker e yes, the smoker. Quando eu randomizo o grupo, que é essa linha shuffle aqui que vai aparecer, já apareceu agora, tipo assim. Quando eu randomizo o grupo, eu estou quebrando a associação entre fumar e não com o peso. Eu estou dizendo que é aleatório a associação entre peso e fumar. Então eu criei um mundo em que eu posso ver se aquele valor observado é extremo ou não, que é o valor P. Shuffle, então os rótulos vão embora. E quando eles voltam em outra ordem. Você observa que do slide anterior para esse os rótulos mudaram. E se não ficou claro, aqui eu meio que só fiz imprimir como seria um código Python, né? Os rótulos original era NNS, NS e ficou S, N, N, S, N, N, S, N. Eu fiz um shuffle nos nomes. E eu mantive os dados como sendo os mesmos. Isso aqui está aqui embaixo. Então agora a associação entre peso e fumar é aleatória. E eu repito isso várias vezes. Então aqui tem um teste de permutação mais bacana do que os outros, porque assim, eu não simulo a população. Eu permuto os meus dados. E quando a gente observa o histograma, então assim, talvez não ficou claro aqui nesse slide, eu vou tentar escrever no ponteiro mesmo. O que a gente fez foi que a gente randomizou os dados várias vezes
E a gente tirou a diferença de peso médio das mães que fumam menos a diferença de peso médio das mães que não fumam para cada uma das 10.000 simulações. E a gente meio que pega um histograma disso. Quando a gente tira esse histograma, a gente vê a probabilidade do valor observado, daqueles 200 gramas mais ou menos, no mundo aleatório. E a gente vê que é bem raro essa probabilidade. Na verdade, a chance de eu ver uma diferença de peso igual a que eu observe ou uma menor é abaixo de 0,104%. Isto sendo raro, e essa probabilidade, que é basicamente o valor P, que é igual à probabilidade da minha estatística que eu observei, OBS, ser menor do que o que eu observo no mundo aleatório, ou algo desse tipo, ela é muito pouca. Entendeu? Sendo muito pouco, quer dizer que eu tenho evidência para rejeitar a hipótese nula. Então, se o modelo nulo for verdade, a diferença entre os pesos ela é igual, assumindo que a aleatoriedade definiu os meus dados. Ficou bem estranha essa frase. Se a hipótese nula for aceita, eu quero dizer que o acaso consegue explicar a minha resposta. É melhor do que a frase está aqui no slide. Se for falso, quer dizer o quê? Que o número que eu observo ele é muito extremo para ser explicado pelo acaso. E esse muito extremo é a probabilidade de eu observar aquele número ou algo além dele no mundo aleatório, que é a hipótese nula, entendeu? Que é o valor P. E a gente poderia definir outras estatísticas, tipo assim, a média do grupo B menos o grupo A menos o grupo B, uma variável binária, dizendo se é diferente ou não, ou exatamente igual, sabe? Mas isso só faz mudar um pouco a nossa simulação. Entendeu? Isso só faz mudar um pouco o que a gente pensa quando a gente rejeita a hipótese nula. Ao rejeitar a hipótese nula de B menos A, eu quero dizer provavelmente o quê? Olha, a diferença entre B e A, se ela for perto de zero no mundo nulo, quer dizer que B se aproxima de A. A menos B é quase a mesma coisa, embora vai ver o outro lado da distribuição. E eu poderia simplesmente ver a diferença entre os dois. É pouca diferença, mas é, vamos dizer assim, uma sutileza da forma que o teste é feito, da forma que você implementa a sua permutação. Vamos ver aqui um outro exemplo, o nosso quarto exemplo. Tinha um errinho no início dos slides que eu falei que são 3 exemplos, mas vão ser 4 exemplos. Então aqui a gente vai olhar para dados reais, que são os dados de salário de times de basquete, que é basicamente o Cleveland Cavaliers e o Houston Rockets. Opa, calma, que travou aqui. Agora foi. E a gente vai fazer a hipótese nula. Então eu quero saber se a diferença de salário entre os dois times pode ser explicada ao acaso ou não. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um shuffle dos times, computar a diferença média em salários e repetir isso várias vezes. O que a gente quer falar aqui é o seguinte: ao assumir que um jogador fazer parte de um grupo ou time é um fator aleatório, tipo não teve uma escolha de mercado, de salário, de qualquer coisa, entendeu? A gente meio que quebra tudo que levou aquele jogador ir para o time. É como se uma moeda escolhesse aquilo. Então a hipótese nula ela é uma hipótese de seleção de forma. E caso a chance dessa hipótese seja superior ao valor real, e caso a chance dessa hipótese ser diferente do valor real seja superior a 5%, então a gente fala que o mundo aleatório ele é factível. Se for inferior a 5%, a gente fala que o mundo aleatório ele não é factível. A nossa hipótese nula aqui é que os salários são iguais e a gente vai buscar evidências para rejeitar ela. Então aqui eu tenho os meus dados, começando a mostrar um pouco os meus dados. Aqui eu tenho os dados do Pandas. Aqui eu tenho o Cleveland Cavaliers. Aqui eu tenho o Houston Rockets. Para cada jogador eu tenho um salário, como está mostrado aqui. E eu quero tirar a diferença média do Cleveland para o Houston. No mundo real,
a diferença média vai ser essa. Tipo, um vai ter 10 milhões em média, o outro vai ter 7 milhões. Tendo uns 3,13 milhões de diferença. E eu quero saber, olha, isso aqui é explicado pelo acaso ou isso aqui pode ser explicado por outros fatores? Porque eu não falo quais são os outros fatores. Então, isso é uma coisa muito importante, que existem inúmeras alternativas à hipótese nula. A gente pode até listar elas, mas no geral a gente só levanta evidência contra ou a favor da nula. Então eu vou criar mundos aleatórios. Quer fazer o quê? Simular os dados. Então eu vou pegar alguns jogadores e trocar de lugar. E você vê que a diferença agora ficou bem mais perto uma da outra. E você vê também que agora a diferença com o outro shuffle ficou bem mais perto uma da outra. E a gente vai repetindo isso várias vezes. O código em pandas vai ser esse. A gente faz um shuffle dos rótulos, que é essa linha aqui. Esse filtro, eu não falei, mas ele é uma variável binária, basicamente com 1 e 0, indicando cada time. Tipo, 1 pode ser o Rockets e 0 pode ser o Cavaliers. E a gente meio que faz o shuffle nos filtros, mantendo os salários iguais, e tira a diferença da média em quem caiu no Rockets menos quem caiu no Cavaliers. E vai guardando isso várias e várias e várias vezes. Igual no caso dos bebês. Faz isso 10 mil vezes, mais ou menos. Quando a gente rodar isso e a gente começar a ver essa diferença, isso vai criar uma certa distribuição amostral, como está aqui. E essa distribuição amostral, embora não foi feita por Bootstrap, ela vai ter uma cara um pouco do anormal, porque são médias. Quando as coisas são médias, elas ficam com cara de normal, diferente do TVD. E a gente consegue começar a pensar qual é a chance do valor observado nessa distribuição amostral aqui nova, ou nesse mundo aleatório. E o 3 está mais ou menos aqui, nessa linha vermelha. E a gente fala que o quê? O mundo aleatório, que é o histograma, consegue ver um valor mais extremo do que 3 16% das vezes. Eu pessoalmente acho que 16% é um número alto. Então isso quer dizer que o acaso consegue explicar essa diferença salário várias vezes. Então eu digo que eu não tenho evidência estatística para dizer que um salário é diferente do outro, os dois times ganham iguais. O que acontece na prática nesse caso é que tem um jogador que ganha muito dinheiro. E dependendo de onde ele cai, ele puxa a média para cima ou para baixo. Mas é que o salário médio, na real, é diferente entre os jogadores. Então esse é o nosso primeiro exemplo onde a gente não rejeita a nula. A gente tem mais evidência a favor dela do que contra ela. E o algoritmo de permutação, na prática, é isso. Você tem uma estatística observada, a diferença entre as médias, por exemplo. Você permuta os dados e computa a estatística novamente. Repete várias vezes e você aproxima o que é chamado do valor P pela fração de vezes em que o mundo aleatório teve uma estatística maior, pode ser menor também, dependendo do que você quer comparar, do que o que você observou. Se essa fração for alta, como está aqui, quer dizer que o mundo aleatório várias vezes consegue capturar valores mais extremos do que você viu. Então ela é um mundo factível. Se essa variação, se essa probabilidade for baixa, então quer dizer que a gente tem pouca evidência a favor do mundo aleatório. Então o T observado é a diferença média entre os times da NBA. A permutação é assumir que a seleção de times é uniformemente aleatória. A gente computa a diferença das permutações, umas 10 mil vezes mais ou menos, plota o histograma e vê qual é a chance de um T observado maior do que aquele que a gente viu nos dados. Esse é o teste de permutação. Quando a gente pegar essa probabilidade do T observado ser maior ou menor, note que ser menor também seria alta no caso da NBA, entende? Tipo, se o maior é 16, o menor é 8,4. Também não está extremo aqui. Por isso que eu falo que maior ou menor é uma escolha, mas não é tão crítica nesse momento, porque eu quero extremos. Extremos seriam aqui, entende? Então aqui não é extremo. Então, e você pode também fazer a diferença absoluta, se você quiser. Quando a gente pega essa probabilidade, isso é a chance da hipótese nula explicar os meus dados. Então isso é o que é chamado do valor P.
ou do pi velho. Se isso for muito extremo, eu rejeito a nula e a vida segue. Rejeitar a nula geralmente é o que a gente quer, embora não é uma regra. Então a hipótese nula, só repetindo mais uma vez, levanta a evidência que o acaso explica a diferença. A hipótese alternativa levanta a evidência que o acaso não explica a diferença. Agora, o acaso não explicar a diferença, que é o oposto da nula, pode ter um mundo de explicações. LeBron James ganha muito. A cidade de Cleveland é mais cara. Ou sei lá. Né? Então, assim, sempre tome cuidado com a alternativa, porque pode ter um mundo de alternativas. No geral, a gente só consegue falar da nula. E os termos são esses: hipótese nula e hipótese alternativa, que tem várias formas de expressar. Quando a alternativa é o exato oposto da nula, a diferença não é o acaso, ela faz sentido. Quando a alternativa é LeBron James ganha muito dinheiro, a gente não verificou isso. Entendeu? Então, assim, a gente levanta a evidência contra a nula. Se a alternativa for o exato oposto da nula, então a gente tem a evidência a favor dela. Mas tomem cuidado para não viajar, por assim dizer, na alternativa, que a gente não testa muito além do acaso na nula, não. E só lembrando como é o algoritmo, né? Você tem os jogadores e você tem os times. Cada jogador tem um salário. E você permuta um dos vetores. Aqui eu perguntei os times. Igual eu fiz com os bebês. E no histograma a gente levantou que não tinha evidências para rejeitar essa hipótese nula. Lembrando que o eixo X é a estatística simulada, que é a diferença de um time contra o outro. E o eixo Y é a probabilidade. E a intuição é essa, né? Assim, no geral, a gente quer saber qual é a chance daquela nula ser factível. A gente define um limiar, que é a significância, que geralmente é 5%, de verificar se a nula é aceita ou não. E caso não seja, a gente rejeita ela, indicando evidências de não aleatoriedade, ou de sinal, como eu falei alguns vídeos atrás. E é isso.